Olá amigos, amiguinhas, dando continuidade à nossa releitura do livro O Céu e o Inferno, vamos pedir a permissão e a proteção de Deus, Pai Todo-Poderoso, do nosso Mestre Jesus, dos nossos guias, dos nossos benfeitores, que estejam conosco nesse momento, nos ajudando, e nos intuindo para que a gente possa entender bem essa aula, essa leitura de hoje. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós estamos no capítulo 10. Capítulo 10 aqui para mim é página 89. No capítulo 10 é intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Essas modernas manifestações é da época de Kardec, então ele está dizendo que são modernas, mas é na época dele. Então vamos lá, no item 1. Os modernos fenômenos do espiritismo têm atraído a atenção sobre fatos análogos de todos os tempos e nunca a história foi tão compulsada neste sentido como ultimamente. Então, na época de Kardec, teve uma grande evolução no movimento espírita, uma invasão de espíritos que começaram a se manifestar pelo mundo todo. Então, como ele diz aqui, é uma coisa que já acontecia, mas que nunca a história teve tanto exemplo ou tantas manifestações espíritas como nessa época. Pela semelhança dos efeitos, inferiu-se a unidade da causa, como sempre acontece relativamente a fatos extraordinários que o senso comum desconhece, o vulgo viu nos fenômenos espíritas uma causa sobrenatural e a superstição completou o erro, ajuntando-lhes absurdas crendices. Provém daí uma multidão de lendas que, pela maior parte, são um amálgama de poucas verdades e muitas mentiras. Então, o meu tem essa palavra aqui, amálgama. Amálgama seria uma mistura. Então, como ele diz aqui, o vulgo, ele diz aquelas pessoas que não são familiarizadas com o espiritismo. Então, esses fenômenos trouxe aí muita superstição, e essa superstição, coisas antigas, conhecimento e falta de conhecimento fez com que eles cometessem erros absurdos, como ele diz aqui, crendices absurdas. No item 2, as doutrinas sobre o demônio, prevalecendo por tanto tempo, haviam de tal maneira exagerado o seu poder, que fizeram, por assim dizer, esquecer Deus. Por toda parte surgia o dedo de Satanás, bastando para tanto que o fato observado ultrapassasse os limites do poder humano. Então, como eles tinham a crença nos demônios, era uma doutrina, como a gente já comentou em aulas passadas, que qualquer coisa estranha para eles era coisa do demônio. Até as coisas melhores, as descobertas mais úteis, sobretudo as que podiam abalar a ignorância e alargar o círculo de ideias, foram tidas muitas vezes por obras diabólicas. Então até coisas boas, ideias boas que apareciam, mas como eles estavam fechados para novos acontecimentos, novas informações, mesmo que fosse uma coisa boa, era coisa do demônio, então não aceitava. Os fenômenos espíritas de nossos dias, mais generalizados e mais bem observados à luz da razão e com o auxílio da ciência, confirmaram, é certo, a intervenção de inteligências ocultas, porém, agindo dentro de leis naturais e revelando por sua ação uma nova força e leis até então desconhecidas. Então Kardec, aí como ele diz, observando a luz do conhecimento e a luz da razão, ele percebeu que tinha coisas boas, que tinha leis naturais e estavam sendo reveladas, que coisas que até então não eram conhecidas. A questão reduz-se, portanto, a saber de que ordem são essas inteligências. Então aí Kardec coloca uma observação, já que são inteligências, que ordem que são? Será que são bons ou maus espíritos? Então é a questão de observar para não cometer erros. Enquanto se não possuía do mundo espiritual noções mais que incertas e sistemáticas, a verdade podia ser desviada. Mas hoje que observações rigorosas e estudos experimentais esclareceram a natureza, origem e destino dos espíritos,
bem como o seu modo de ação e papel no universo, hoje dizemos a questão se resolve por fato. Então Kardec está dizendo aqui, né, quando não se possuía conhecimento, podia até ser enganado, mas agora com ele colocando e estudando tudo isso, fica difícil não entender essa questão com fatos que estão sendo provados. Sabemos agora que essas inteligências ocultas são as almas dos que viveram na Terra. Sabemos também que as diversas categorias de bons e maus espíritos não são seres de espécies diferentes, porém que apenas representam graus diversos de andamento. Então, conforme a gente já viu em aulas passadas, os espíritos são almas de humanos, ou são almas, né, encarnadas e desencarnadas, né, de que viveram na Terra. Os espíritos são almas que viveram na Terra. Não são coisas diferentes. O anjo bom, o anjo mau, diferente de um, de outro, e diferente do humano. Então, são todos a mesma coisa. Segundo a posição que ocupam em virtude do desenvolvimento intelectual e moral, os seres que se manifestam apresentam os mais fundos contrastes, sem que por isso possamos supor não tenham saído todos da grande família humana, do mesmo modo que o selvagem, o bárbaro e o homem civilizado. Então todos esses espíritos saíram, né, desencarnaram, viveram encarnado e saíram do mesmo local, da mesma família, como ele diz aqui, tiveram o mesmo conhecimento, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, por conta de mais encarnações. No item 3, sobre esse ponto, como sobre muitos outros, a igreja mantém as velhas crenças a respeito dos demônios. Então a igreja não aceita, mantém aquela crença antiga que a gente já falou também em aulas passadas, e eles não mudam. Diz ela, a igreja, há princípios que não variam há 18 séculos, porque são imutáveis. Então ela diz que algumas coisas têm 18 séculos e são as mesmas. Então eles acreditam que isso seja coisa do demônio, então não muda, porque há 18 séculos se fala assim ou se pensa assim. O seu erro é precisamente esse, de não levar em conta o progresso das ideias. É supor Deus insuficientemente sábio para não proporcionar a revelação ao desenvolvimento das inteligências. É, em suma, falar aos contemporâneos a mesma linguagem do passado. Então a igreja acha que nada mudou, que Deus não seria capaz de fazer com que as almas progredissem, então essas inteligências não teriam aproveitado as encarnações para progredirem. Ora, progredindo a humanidade, enquanto a igreja se abroquela em velhos erros sistematicamente, tanto em matéria espiritual como científica, cedo virá a incredulidade, avassalando a própria igreja. Então o que ele está dizendo aqui, esse termo abroquela, né, que tem aqui no meu, fica bloqueada, né, não quer entender, não quer aceitar coisas novas, né, nem na matéria, nem na parte científica. A igreja não aceita, então está vivendo o que se vivia 18 séculos atrás, né? Então, o que ele diz aqui, vai vir a incredulidade. Acaba as pessoas não acreditando mais, não aceitando mais, começando a afastar, né, da igreja. Item 4. Eis como esta explica a intervenção exclusiva dos demônios nas manifestações de espírito. Então a igreja explica assim. E aí no meu tem uma nota número 1. Essa nota número 1, ela diz o seguinte: as citações desse capítulo são extraídas da mesma pastoral indicada no precedente e da qual são corolários. É a mesma fonte e, por conseguinte, a mesma autoridade. Então a gente já comentou também em aulas passadas sobre o concílio, né, que eles decidiram essas coisas sem levar em conta o conhecimento, a evolução, sem levar em conta a bondade e todos os atributos de Deus. Aí eles dizem assim, continuando assim: nas suas intervenções exteriores, os demônios procuram dissimular a sua presença a fim de afastar suspeitas. Sempre astutos e pérfidos, seduzem o homem com ciladas antes de algemá-lo na opressão e no servilismo. Então a igreja diz que os demônios são astutos, né? Realmente a gente sabe que são, né? São espíritos inferiores, porém são inteligentes. E eles procuram, através de ciladas, seduzir o homem, colocar ele sempre submisso a esses demônios, no caso aqui o que a igreja está dizendo. Continuando,
Aqui lhe aguçam a curiosidade com fenômenos e partidas pueris. Além, despertam-lhe a admiração e subjugam-no pelo encanto do maravilhoso. Então está dizendo que esses demônios, né, aguçam a curiosidade e faz com que eles tenham admiração ou tenham um encanto, alguma coisa que eles não conhecem. Se o sobrenatural aparece e os desmascara, então acalma-se, extingue-se qualquer apreensões, solicitam confiança e provocam familiaridade. Então eles dizem aqui que se o demônio é descoberto, então ele se acalma e faz de conta que está tudo bem, que é conhecido, que é amigo, que é bom. Ora se apresentam como divindades e bons gênios, ora assimilam nomes e mesmo traços de memorados mortos. Então a igreja diz que eles às vezes se apresentam como bons ou como maus, ou às vezes se apresentam com o nome de alguém conhecido, famoso. Com o auxílio de tais fraudes dignas da antiga serpente, falam e são ouvidos, dogmatizam e são acreditados, misturam com suas mentiras algumas verdades e vinculam o erro debaixo de todas as formas. Então a igreja diz, e eles parecem a antiga serpente, né? E eles, através de fraudes, né, eles são ouvidos, são dogmatizados, são adorados, né, com mentiras e algumas verdades. Eis o que significam as pretensas revelações de além-túmulo. E é para tal resultado que a madeira e a pedra, as florestas e as fontes, o santuário dos ídolos e os pés das mesas e as mãos das crianças se tornam oráculos. Então aqui eles já começam a citar o que acontecia antes. As pessoas conseguiam, né, fazer ou ouvir qualquer manifestação através de uma madeira, de uma pedra, de uma árvore, alguma fonte, algum santuário, que eles achavam que ali era um ponto onde poderiam receber uma manifestação espiritual. E a igreja diz que tudo isso é errado, né? É por isso que a pitonisa profetiza em delírio. Então a pitonisa, né, aquelas moças virgens, né, que eram profetas, então elas ficavam numa espécie de delírio e profetizavam que o ignorante se torna cientista num sono misterioso, enganar-se e perverter-se, tal é em toda parte e de todos os tempos o supremo objetivo dessas manifestações. Então diz que mesmo que seja uma coisa boa, mesmo que seja uma profecia, né, o objetivo é enganar e perverter as manifestações que estavam acontecendo na época de Kardec. O resultado surpreendente dessas práticas ou atos ordinariamente fanáticos e ridículos, não podendo provir de sua virtude intrínseca nem da ordem estabelecida por Deus, só podem ser atribuídos ao concurso das potências ocultas. Então a igreja diz que coisas surpreendentes, né, faz com que muitos fanáticos comecem a correr atrás disso, mas que isso não pode ser feito ou estabelecido por Deus. Tais são notadamente os fenômenos extraordinários obtidos em nossos dias pelos processos aparentemente inofensivos do magnetismo, como os das mesas falantes. Então, esses fenômenos, né, que aconteciam na época, magnetismo, mesa falante, a gente já estudou isso, né? E a gente sabe que, na verdade, a mesa não falava. Quem falava eram as inteligências, os espíritos que estavam ali. Por meio das operações da moderna magia, vemos reproduzir-se no presente as evocações, as consultas, as curas e sortilégios que ilustraram os templos dos ídolos e os antros das síbilas. Então a igreja diz, né, que essas magia moderna está reproduzindo o que já acontecia antes, né? O antro das síbilas. Síbilas eram profetisas, eram bruxas ou feiticeiras, né, chamado de síbilas. Então eles estão dizendo que está repetindo ou reproduzindo aquilo que já se fazia antes. Como outrora
interroga-se a madeira e esta responde. Manda-se e ela obedece. Isto em todas as línguas e sobre todos os assuntos. Acha-se a gente em presença de seres invisíveis a usurparem nomes de mortos e cujas pretensas revelações têm o cunho da contradição e da mentira. Formas inconsistentes e leves aparecem rápidas e repentinas, patenteando-se dotadas de força sobre-humana. Então, aqui ele está dizendo que algumas formas, alguns vultos aparecem, mas ele está dizendo que isso é só para forçar, para patentear todo esse acontecimento, toda essa coisa que interroga a madeira, se fala a madeira obedece. Então a igreja condenando essa prática. Quais são os agentes secretos desses fenômenos? Os verdadeiros atores dessas cenas inexplicáveis. Então a igreja pergunta, quais são? Os anjos, esses não aceitariam tais papéis indignos, como também não se prestariam a todos os caprichos da curiosidade. Então eles dizem que os anjos não fariam isso. Lembrando que a igreja separa anjo, um tipo de espírito, demônio, outro tipo de espírito, a alma dos homens, outro tipo de espírito. Então aí ele continua aqui, a alma dos mortos, que Deus proíbe evocar, essas demoram no lugar que lhes designa a sua justiça e não podem, sem sua permissão, colocar-se aos olhos dos vivos. Aqui a igreja puxa a proibição de Moisés. Moisés que colocou que era proibido evocar os mortos. Se era proibido evocar os mortos na época de Moisés, é porque já existia evocação dos espíritos de pessoas desencarnadas. E a igreja diz que isso é proibido. Então se Deus proíbe, quem está dizendo que Deus proibiu era Moisés. Se Deus proíbe, então isso está fora da justiça de Deus. Assim, os seres misteriosos que acodem ao primeiro apelo do herege, do ímpio ou do crente, o que importa dizer da inocência ou do crime, não são nem enviados de Deus, nem apóstolos da verdade e da salvação, porém, fatores do erro e agentes do inferno. Então a igreja diz que isso são fatores do erro e agentes do inferno, não tem nada a ver com a igreja nem com Deus. Apesar do cuidado com que se ocultam sob os mais veneráveis nomes, eles traem-se pela nulidade das suas doutrinas, pela baixeza dos atos e incoerentes palavras. Então, a igreja diz que eles se traem, pela baixeza, nulidade da doutrina. Isso sem estudar a doutrina, sem saber exatamente do que se fala, Apenas que eles não aceitam uma coisa nova. Continuando aqui no que a igreja diz. Procurando apagar do símbolo religioso os dogmas do pecado original, da ressurreição do corpo, da eternidade das penas, como de toda a revelação divina, para subtrair às leis a sua verdadeira sanção e abrir ao vício todas as barreiras. Então eles dizem, que essas evocações, essas manifestações, estão querendo apagar os dogmas da igreja, estão querendo tirar a ressurreição do corpo. A gente sabe que o corpo, a carne, a parte física não ressuscita, A eternidade das penas, a gente também já viu que não existe penas eternas, senão Deus não seria Deus. Então, mas a igreja se mantém fechada nesse ponto. Se as suas sucessões pudessem prevalecer, acabariam por formar uma religião cômoda para uso do socialismo e de todos a quem importuna a noção do dever e da consciência. Então a igreja aqui já coloca que estão querendo partir para o socialismo, estão querendo criar uma religião cômoda, ou que seja fácil. A incredulidade de nosso século facilitou-lhes o caminho. Assim, possam as sociedades cristãs, por sua sincera dedicação à fé católica, escapar ao perigo desta nova e terrível invasão. Então a igreja está dizendo, eles estão admitindo a incredulidade
né, do século, porque a igreja naquela época, como a gente já viu nas aulas passadas, eles já não estavam mais acreditando nas penas futuras, nas penas eternas, não sei o quê. Então tudo isso eles já não estavam mais acreditando, né, em Deus, como Deus seria tão ruim, tão mal de prejudicar alguém. Então a própria igreja aqui, ela está admitindo a incredulidade das pessoas naquele século. E aí, né, eles dizem que apenas por dedicação à fé católica, né, pode ser escapado do perigo. Então você tem que se dedicar à fé católica para fugir dessa invasão, dessas informações que estão vindo através das manifestações. Toda essa teoria derivada do princípio de que os anjos e os demônios são seres distintos das almas humanas. Então, como a gente já comentou, são três seres distintos, né? Os anjos, os demônios e as almas humanas. Sendo estas, as almas humanas, o produto de uma criação especial, aliás, inferior aos demônios, em inteligência, em conhecimento e em toda espécie de faculdade. Então, as almas humanas são inferiores a tudo. E é assim que opina pela exclusiva intervenção dos maus anjos nas antigas como nas modernas manifestações dos espíritos. Então é assim, né, que a igreja dá a opinião dela, né, na manifestação dos maus anjos ou dos demônios, como eles dizem. A possibilidade da comunicação dos mortos é uma questão de fato. É o resultado de observações e experiências que não vem ao caso discutir aqui. Então Kardec está dizendo que isso é um fato, mas não vamos discutir isso aqui. Admitamos, porém, como hipótese, a doutrina acima citada e vejamos se ela não se destrói por si mesma com os seus próprios argumentos. Então Kardec está dizendo, então vamos admitir que a doutrina que eles estão dizendo dos demônios é desse jeito como eles dizem. Então vamos ver que ela própria se destrói, não tem fundamento o que eles dizem, o que a igreja diz. No item 6, das 3 categorias de anjos, segundo a igreja, a primeira ocupa-se exclusivamente do céu, a segunda do governo do universo e a terceira da terra. É nesta última que se encontram os anjos de guarda encarregados da proteção de cada indivíduo. Então aí já está uma contradição, né? Se os demônios, né, seriam aqueles que cuidam da terra, como é que pode ter o anjo da guarda? Então, o anjo da guarda não seria um demônio. Se ele é um anjo, então alguma coisa está errada aí. Mas, continuando aqui, somente uma parte dos anjos dessa última categoria é que compartilhou da revolta e foi transformada em demônios. Eles dizem que só uma parte, né? Ora, desde que Deus lhes permitira com tanta liberdade, já por sugestões ocultas, já por ostensivas manifestações, introduzir os homens em erro, e porque esse Deus é soberano, justo e bom, devia, ao menos para atenuar os males de tão odiosa concessão, permitir-lhes também a manifestação dos bons anjos. Então, se Deus permite que os demônios, né, como eles dizem, venham atentar os homens, Deus devia permitir que os anjos também fizessem a mesma coisa para o caminho do bem. Então, Deus não seria soberanamente bom e justo, como diz aqui. Ao menos assim, os homens teriam a liberdade e o recurso da escolha. Dar, porém, aos anjos maus o monopólio da tentação, com poderes amplos de simular o bem para melhor seduzir, e vedando ao mesmo tempo toda e qualquer intervenção dos bons, é atribuir a Deus o intuito inconcebível de agravar a fraqueza, a inexperiência e a boa-fé dos homens. Então está dando direitos, concessões aos maus, e os anjos bons não têm direito a nada. Então os homens vão ser prejudicados, porque vão ser sempre dominados pelos maus anjos ou os demônios, e os bons anjos não têm como interferir. E mais ainda, é supor da parte de Deus um abuso de confiança pela fé que nos merece. A razão recusa admitir
tal probabilidade, tal parcialidade em proveito do mal? Vejamos os fatos. Então, Kardec está dizendo que a razão faz com que a gente não admita, não dá para admitir um Deus, né, que abuse da fé, da confiança das pessoas, dos humanos. No item 7, aos demônios concede faculdades transcendentes, nada perderam da natureza angélica. Possuem o saber, a perspicácia, a previdência e a penetração dos anjos. Tem ainda a mais astúcia, ardil e artifícios. Tudo em grau mais elevado. O objetivo que os move é desviar os homens do bem, afastá-los de Deus e arrastá-los ao inferno, do qual são provedores e recrutadores. Então, os demônios, eles têm todas essas qualidades. E ainda eles são os provedores, né, do próprio inferno. Então, eles vão arrastar as pessoas para lá e vão, além deles provocarem, eles recrutam e guardam e tomam conta. Assim, compreende-se que se dirijam de preferência aos que estão no bom caminho e nele persistem. Compreende-se o emprego das seduções e simulacros do bem para atraí-los e perdê-los. Mas o que se não compreende é que se dirijam aos que já lhe pertencem de corpo e alma, procurando reconduzi-los a Deus e ao bem. Então, os próprios demônios praticam o bem ou mostram coisas boas, né, para aqueles que já estão condenados, os que já estão, né, recrutados por eles próprios. Então, o que não dá, como ele diz aqui, o que não dá para entender, né, é que esses demônios se dirijam àqueles que já estão com corpo e alma condenados. Quem mais estará nas garras do demônio do que aquele que de Deus blasfema, antido ao vício e à desordem das paixões? Esse não estará no caminho do inferno? Mas, então, como compreender que a uma tal presa esse demônio exorte a rogar a Deus, a submeter-se à sua vontade, a renunciar ao mal? Então, como você vai entender que o próprio demônio está fazendo com que a pessoa rogue a Deus, com a pessoa, né, submeta à vontade de Deus e renuncie ao mal? Então, se é demônio, ele não iria fazer isso. Como se compreende que exalte aos seus olhos a vida deliciosa dos bons espíritos, ele pinte a honrosa posição de maus? Então, como você compreender isso? Não tem como, né? Jamais se viu negociante realçar aos seus fregueses a mercadoria do vizinho, em detrimento da sua, aconselhando-os a ir à casa dele. Nunca se viu um arrebatador de soldados depreciar a vida militar, decantando o repouso da vida doméstica. Então, também, né, nenhum recrutador de soldados vai dizer que é melhor ficar em casa do que ir para a vida militar. Poderá ele dizer aos recrutas que terão vida de trabalhos e privações com 10 possibilidades contra uma de morrer ou, pelo menos, de ficarem sem braços e sem pernas? É este, no entanto, o papel estúpido do demônio, pois é notório e é um fato que as instruções emanadas do mundo invisível têm regenerado incrédulos e ateus, insuflando-lhe na alma fervor e crenças nunca havidos. Então Kardec está dizendo aqui, esses espíritos que invadiram aí, eles estão pregando, insuflando, né, na alma coisas que os incrédulos e os ateus, aqueles que já não acreditavam mais na igreja, estão voltando a conhecer e a acreditar em Deus. Então fica, se são demônios, como é que vai falar e vai mostrar, né? Vai dar instruções para regenerar aqueles incrédulos. Ainda por influência dessas manifestações, tem-se visto e vê-se diariamente regenerarem-se viciosos contumazes, procurando melhorar-se a si mesmo.
Então, essas manifestações fazem com que viciados se regenerem. Ou alguns se regeneram a si próprio. Então, como é que pode, né? Ora, atribuir ao demônio tão benéfica propaganda e salutar resultado é conferir-lhe diploma de tolo. E como não se trata de simples suposição, mas de fato experimental, contra o qual não há argumento, havemos de concluir ou que o demônio é um desastrado de primeira ordem, ou que não é tão astuto e mau como se pretende, e, consequentemente, tão temível quanto dizem, ou então que todas as manifestações não partem dele. Então aí o Kardec chegou a essa conclusão, né? Através de fato, como ele diz aqui, de experiência, né? Ele chegou à conclusão que muitas coisas boas, muitos encaminhamentos ao bem estavam acontecendo. Então, ou o demônio não é tão astuto, ou ele é muito desastrado, né? Ou ele não é tão mau assim como se diz. Item 8. Eles inculcam o erro sob todas as formas, e é para obter esse resultado que a madeira, a pedra, a floresta, as fontes, os santuários dos ídolos, os pés das mesas e as mãos dos meninos se tornam oráculos. Então aqui ele está repetindo o que a igreja diz, né? Mas, aí a explicação, mas se assim é, qual o sentido e valor dessas palavras do Evangelho? Então Kardec aqui também refutando, e lá no Evangelho está escrito assim: eu repartirei meu espírito por toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Nesses dias repartirei meu espírito por todos os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Isso está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 17 e 18. Então a igreja está condenando uma coisa que está escrito no próprio Evangelho. Não estará nessas palavras a predição tácita da mediunidade dos nossos dias a todos concedida, mesmo às crianças? Então, já está ali predito. E essa faculdade foi anematizada pelos apóstolos? Não. Eles a apregoaram como graça divina e não como obra do demônio. Então, os apóstolos também tinham mediunidade. Então, a pergunta é, os apóstolos renegaram isso? Não, eles disseram que isso era coisa de Deus, era graça divina, e não obra do demônio. E aí, uma outra pergunta: terão os teólogos de hoje mais autoridade que os apóstolos? Então, os teólogos, aqueles do concílio que a gente já comentou em aulas passadas, será que eles têm mais autoridade que os apóstolos? Mais entendimento? Por que não ver antes o dedo de Deus nas realizações daquelas palavras? Então, por que eles não enxergam que Deus está fazendo alguma coisa? Item 9. Por meio das operações da moderna magia, vemos reproduzir-se no presente as evocações, as consultas, as curas e os sortilégios que ilustram os templos dos ídolos e o antro das síbilas. Então, repetindo novamente o texto lá anterior. E aí Kardec diz o seguinte: nós perguntamos, que há de comum entre a operação da magia e as evocações espíritas? Então, o que tem que é igual, que é comum? Houve tempo em que tais operações faziam fé e acreditava-se na sua eficácia, mas hoje são simplesmente ridículas. Ninguém as toma a sério e o Espiritismo condena-as. Então houve um tempo que essas operações, essas manifestações eram muito acreditadas, mas eram ridículas, eram coisas que não tinha nenhum estudo, nenhuma experiência. Então o Espiritismo condena. Na época em que florescera a magia, era imperfeita a noção sobre a natureza dos espíritos, geralmente ávidos por seres dotados de poder sobre-humano. Então, a magia era imperfeita, não tinha o conhecimento. A troco da própria alma, ninguém os evocava que não fosse para obter favores da sorte e da fortuna, achar tesouros, revelar o futuro ou obter filtros. Então, na época, o pessoal queria descobrir coisas fúteis, como a gente já comentou. A magia
com seus sinais, fórmulas e práticas cabalísticas, era intrepitada de fornecer segredos para operar prodígios, constranger espíritos a ficarem às ordens dos homens e a satisfazer os desejos. Então, essa magia antiga fazia isso, constrangia os espíritos, colocavam às suas ordens, né, para que eles satisfizessem os desejos dos homens. Hoje, sabemos que os espíritos são as almas dos mortos e não os invocamos senão para receber conselhos dos bons, moralizar os maus e continuar relações com seres que nos são caros. Eis o que diz o Espiritismo a tal respeito. Então o Espiritismo diz isso. Nós, hoje, a gente evoca para receber bons conselhos, não coisas fúteis, para ajudar a moralizar os maus, né? E continuar um tipo de relacionamento com aqueles espíritos que nos são caros. Encerramos aqui a nossa aula de hoje, continuamos na semana que vem no item 10. Agradeço a todos, que Jesus nos abençoe.